E aí, pessoal? Boas-vindas a mais uma análise profunda e estratégica. É excelente ter a companhia de quem busca entender o mercado de forma estruturada, inteligente e sem enrolação. Muito bem, vamos mergulhar direto nisso. Hoje eu foco em entregar uma visão de nível institucional sobre uma das empresas mais fascinantes, complexas e sofisticadas da Bolsa Brasileira, a Embraer, negociada sob o ticker EMBJ3. O objetivo desta explicação é ir muito além daquela superfície que a gente costuma ver por aí. A gente vai desvendar exatamente o que torna esse ativo tão peculiar e por que os grandes investidores olham para a Embraer de um jeito completamente diferente de outras ações tradicionais. O nosso roteiro para esta análise é bem direto. Passaremos por 1. Visão geral da Embraer. 2. O diferencial do negócio. 3. Fundamentos e carteira recorde. 4. Pontos positivos da ação. 5. Os riscos do investimento e, fechando o raciocínio, 6. Conclusão e visão estratégica. Seção 1. Visão geral da Embraer. Muito além de uma ação brasileira comum. O ponto crucial logo de cara é entender a verdadeira escala dessa operação. A Embraer, gente, não é apenas uma empresa local que exporta alguns produtinhos. De jeito nenhum. Estamos falando literalmente da terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. É uma gigante global de altíssimo nível que, por acaso, tem sua sede no Brasil. E só de entender isso, a forma como o mercado analisa e precifica o ativo muda de figura completamente. E olha só como a diversificação deles é vasta. A operação se divide em 4 pilares gigantescos. Tem a aviação comercial, onde eles dominam a parte de jatos regionais. Tem a aviação executiva, atendendo o mercado de alto luxo corporativo. Tem o setor de defesa e segurança, que é altamente estratégico para governos. E, claro, a parte de serviços e manutenção. O que tudo isso significa na prática? Significa que é uma operação de altíssima tecnologia, totalmente globalizada e principalmente dolarizada. A receita não fica refém das idas e vindas da nossa economia local. Ela surfa numa dinâmica mundial. Seção 2. O diferencial do negócio. A barreira de entrada de alto valor. Toda grande empresa precisa ter um fosso competitivo, certo? Aquela barreira de proteção contra a concorrência. E o modelo da Embraer cria uma barreira absurdamente forte, batendo de frente com os gigantes como Boeing e Airbus em vários segmentos. E como é que esse fosso se sustenta no dia a dia? É um processo quase perfeito. Primeiro, eles vendem produtos de extrema tecnologia. Um único avião custa na casa de dezenas de milhões de dólares. Não é um produto de prateleira, exige uma engenharia finíssima. Segundo, o pulo do gato. A venda não acaba quando o avião é entregue. Essa entrega gera contratos longos de manutenção e suporte, criando uma linha de receita recorrente fantástica. E terceiro, como já falamos, isso tudo é faturado lá fora. Vender tecnologia de ponta, garantir grana entrando de forma contínua e receber em dólar cria uma proteção simplesmente tremenda para o caixa. Seção 3. Fundamentos e carteira recorte. Decifrando os números de 2026. Bom, toda boa tese de investimento tem que parar de pé na matemática financeira, concorda? Vamos olhar o que os dados realmente mostram. As estimativas para 2026 chamam bastante atenção. Estamos falando de uma receita anual beirando os 37 bilhões de reais, com um lucro líquido na casa de 2,2 bilhões. O crescimento e a lucratividade voltaram, isso é fato. Mas muito cuidado com duas métricas específicas aqui. A margem líquida, que roda ali entre 5% e 6%, e o múltiplo de preço sobre lucro, o famoso PL, na faixa de 30 vezes. Ah, e um dividend yield que é quase zero. Sabe o que isso quer dizer? Que o mercado não dorme no ponto. Um PL alto, assim, indica claramente que os grandes players já estão precificando boa parte desse sucesso e dessa recuperação nas ações hoje. Agora, a grande pergunta. Se um múltiplo já está esticado, o que mantém o pessoal de Wall Street e da Faria Lima tão interessado? A resposta é uma só: o backlog. Ou, em bom português, a carteira de pedidos. Esse é o verdadeiro motor secreto da Embraer. O backlog nada mais é do que os contratos que já foram assinados de aviões que ainda vão ser construídos e entregues. Na prática, é receita futura praticamente garantida. Isso dá um alívio enorme para quem investe, porque traz uma visibilidade claríssima de crescimento para os próximos anos. E para dar a real dimensão do tamanho desse motor, prestem atenção neste número. São cerca de 32 bilhões de dólares previstos na carteira de pedidos para 2026. Dólares! Pessoal, para colocar em perspectiva, isso é maior que o produto interno bruto de muito país por aí. É uma montanha colossal de dinheiro futuro, aguardando apenas a fábrica apertar os parafusos e entregar as chaves. É exatamente essa instabilidade de longo prazo que faz os olhos dos grandes fundos brilharem. Seção 4. Pontos positivos da ação.
a tese de alta. A gente não pode deixar de notar a recuperação pós-pandemia, que tem sido excelente, com a receita crescendo na casa dos 15% ao ano recentemente. Mas o que sustenta essa tese de alta estruturalmente? Primeiro, a demanda global por voos regionais está crescendo e muitas frotas antigas precisam ser substituídas. Segundo, aquela diversificação brilhante que a gente comentou atua como um escudo. Se a aviação comercial dá uma esfriada, o setor de defesa ganha tração com as tensões geopolíticas e a aviação executiva continua firme porque o público de altíssima renda sente menos as crises. Tem também o fator da receita em dólar, que é a proteção cambial perfeita caso o real se desvalorize. Juntando essa blindagem cambial com margens que vêm melhorando e a chance de entregar mais aviões do que o previsto, fica fácil entender porque o mercado compra essa ideia. Seção 5. Os riscos do investimento. A tese de baixa. Agora, vamos diminuir um pouco o ritmo porque adotar um olhar frio e estritamente analítico é fundamental. Nenhum ativo no mundo é perfeito e fechar os olhos para os riscos é um erro gigantesco. E as vulnerabilidades aqui são bem reais. O setor aéreo é absurdamente sensível aos ciclos econômicos. O mundo entrou em crise, as pessoas voam menos, as companhias aéreas perdem dinheiro e logo os pedidos de aviões caem. Outro calcanhar de Aquiles é a cadeia de suprimentos global. Se falta um motor ou atrasa uma peça de um fornecedor na Europa, o avião não fica pronto, o que pressiona o balanço na hora. E lembra daquelas margens de 5 a 6%? Pois é. Margem apertada deixa muito pouco espaço para falhas operacionais. Quando a gente soma margem baixa com o valuation elevado, pagando 30 vezes o lucro, a matemática é cruel. Qualquer tropeço nos resultados gera correções bem severas na bolsa. O mercado definitivamente não perdoa quem negocia múltiplos altos. Seção 6. Conclusão e visão estratégica. Como os profissionais veem em MBJ3? Chegou a hora de amarrar tudo isso e entender em qual prateleira do portfólio os investidores institucionais realmente colocam a Embraer. Esta frase aqui mata a charada. Quem investe em Embraer não pode estar atrás daquele pinga-pinga certinho de dividendos ou de uma linha reta de tranquilidade. É fundamental ter em mente que se trata de um ativo de tecnologia pesada, focada em crescimento global e umbilicalmente amarrado ao humor dos ciclos econômicos do planeta. Só para ter uma noção, a ação recentemente viu correções de quase 30% a partir do seu topo. Resumindo, a volatilidade é, com toda certeza, parte do pacote. Quem entra precisa ter estômago para suportar a montanha-russa no curto prazo e manter o foco na tese de longo prazo. E essa dinâmica fica cristalina quando a gente compara com outras gigantes do mercado. Pensa numa CPFL, que é o clássico ativo de renda pagando dividendos gordos. Ou numa Equatorial, que tem um crescimento super previsível. Tem também empresas como a Suzano e a Prio, que navegam nas águas puras de commodities de petróleo. A Embraer não se encaixa em nada disso. Ela ocupa uma prateleira quase que exclusiva na nossa bolsa, a da tecnologia de ponta misturada com crescimento global. É um perfil muito mais sofisticado e que exige acompanhar a macroeconomia o tempo todo. É exatamente por isso que nos bastidores dos grandes fundos o papel é classificado assim, uma verdadeira aposta em crescimento global dolarizado. O que vai ditar o valor de EMBJ3 amanhã não é o lucro apertado que sai no balanço de hoje. A grande mágica é a capacidade da empresa de executar e transformar aquela montanha incrível de carteira de pedidos em caixa real ao longo da próxima década. O que, no fim das contas, deixa a gente com esta reflexão provocativa. Será que toda essa musculatura na carteira de pedidos vai ser forte o suficiente para superar as turbulências inevitáveis da economia global? Fica a pergunta para pensar. Pessoal, se esta análise agregou valor e trouxe uma visão de fato profissional para os estudos de mercado de vocês, a hora de apoiar é agora. Por favor, deixem o gostei, cliquem no like e coloquem nos comentários a opinião sincera sobre a Embraer. E o mais importante, para continuarem recebendo explicações densas e diretas ao ponto como esta, inscrevam-se agora mesmo aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. A ativação do sininho é absolutamente essencial para não perderem os próximos conteúdos. Agradecemos demais pela audiência, um grande abraço e até a próxima análise.